Bom dia, Pai do Senhor, classe Abraão, grupo de varões, Deus abençoe a todos neste domingo, mais um domingo de bênção, de vitória, né? Estamos aqui para buscar mais uma vez juntos a palavra do Senhor, amém? Nós estamos passando o tempo, não sabemos quanto tempo ainda vamos estar nesse módulo de ensino por internet, né? Mas precisamos reagir, irmãos, tocar a vida, ver o jeito que a gente pode estar trabalhando, estudando, cuidando das nossas coisas, até que isso tudo passe. Nem pode durar mais um mês, 2 meses, vamos saber, né? Nem os médicos, cientistas sabem dessa pandemia, mas você e eu precisamos nos adaptar a isso enquanto durar, né? Então, eu espero que você possa estar estudando a palavra do Senhor na sua casa, que você possa estar buscando, que você possa estar aprendendo, que você tome, vou dizer, de uma vez, mas tome sempre a decisão de lutar pela vida, lutar pela fé, porque o que acontece no mundo vem nos desanimar, vem nos derrubar, vem nos afetar de forma diversa, amém? Então nós precisamos sempre estar nos renovando, amém? Você vai buscar a palavra do Senhor, você vai orar, você vai ouvir louvor, você vai buscar coisas do Senhor. Com esse tempo também de pandemia, nós temos muita coisa boa na internet, tem coisa ruim também, né? Precisamos aí ver as fontes, né? Conhecer as igrejas, os pastores que estão oferecendo de alguma forma um alimento espiritual para nós, principalmente da nossa igreja, mas também tem muita coisa de outras aí que a gente pode estar aproveitando. Então, assim, o acesso está mais fácil, a oferta por estudo, por palavra, por pregação, por louvor está muito maior, né? E também pela saúde, irmãos, né? Além de tomar cuidado com o coronavírus, precisamos tomar cuidado com outras coisas, né? Com, de repente, obesidade, de repente colesterol, de repente pressão, de repente outras coisas que podem fugir do controle, uma ansiedade, né, demasiada pode estar causando alguma coisa em nós e piorar outras coisas que não sejam pela pandemia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso tudo demonstra, né, uma situação, um cenário de caos, um cenário de muitas coisas adversas. E a nossa lição de hoje vem dizer assim, olha, diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. Então o caos pode ser por guerra, pode ser por pandemia, pode ser por repressão política, pode ser por alguns países a gente vê problema religioso, pode ser problema financeiro, são quantas coisas, né? Então a lição de hoje, ela está na nossa revista, que o tema desse trimestre é Transforme crises em vitórias, atitudes assertivas para a igreja em tempos de adversidades. Nós temos que ver o que em tempos de adversidade estamos passando, quais atitudes a gente pode tomar para que a gente tenha vitória. E a lição de hoje é o número 3, tá? Terceira lição da revista. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Amém? Então, não quero começar nada de forma assustadora, nem ficar tratando tanto de doença, nem problemas, mas é uma realidade. Só assim, dar uma ideia, dar uma paradinha para ver se o cenário que nós estamos passando, porque vai passar, ele demonstra um cenário de caos, porque ele afeta a vida de muitas pessoas de várias formas, né? Ou a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode ficar desempregada. Isso é um caos, mas a palavra do Senhor diz que Deus, a lição de hoje fala assim, Deus nos concede o escape. Ele concede, porque Ele pode, porque Ele conhece, porque Ele sabe tudo, Ele tem poder sobre tudo. Amém? É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos, e é neste Deus que nós confiamos. Amém? Revista passada lá, no outro trimestre, nós falamos muito sobre nos achegarmos próximos a Deus, a confiar em Deus, a ter Deus como nosso refúgio, fortaleza. Lembra o livro dos Salmos? E é isso que nós temos que carregar no nosso coração. Aquilo que a gente põe no nosso coração, que a gente enche o nosso coração, é que vai fazer diferença para a nossa alma, para a nossa mente. Então eu até falei na outra aula, eu vou repetir o versículo que diz assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então não é só tirar para os outros, ter uma palavra boa para alguém, né, no momento desse, Senhor, que bom que eu posso estar
telefonando para alguém, passando uma mensagem para alguém, podendo falar coisas boas para alguém, essa vida ser mudada, ser animada, ser melhorada, isso é ótimo, irmãos. Mas principalmente que o nosso coração tem que estar cheio de coisas boas para nós mesmos, né? Nós passamos momentos que talvez sozinhos, talvez ali na nossa intimidade, mesmo estando no meio de muita gente, a gente se sente sozinho, se sente com dificuldade em muitas coisas, e aí no nosso coração sim vai estar cheio da palavra do Senhor, vai estar cheio das promessas do Senhor. O Espírito Santo nos fará lembrar disso tudo, e esse alimento vai ser também para nós, vai ser muito bem aproveitado. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos aí então ter alguns minutos aqui de meditação da sua palavra. E o textuário da nossa lição de hoje diz assim: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Está em Êxodo 7:2. Aqui Deus falando com Moisés, que ia usar Arão para falar com o Faraó e a começar a agir, né, na vida do povo de Israel que estava ali cativo no Egito. Verdade aplicada: o Senhor é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Então, acho que entre nós não duvidamos do poder de Deus, né, da capacidade de Deus poder fazer as coisas, mas aqui vai falar de uma palavrinha novamente que eu gosto muito de falar, falei bastante na outra aula. Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada por acaso, Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Por isso que Ele é fiel ao que Ele fala, por isso que Ele mantém e trabalha naquilo que Ele quer. E a lição aqui então diz que Deus tem propósitos, né? Deus tem ideias, Deus tem objetivos e Deus tem o poder para fazer isso. Então nós temos que estar assim certos que nada pode impedir os propósitos de Deus. E aí cabe a nós estarmos então dentro desses propósitos, né? Aqui vai falar do povo de Israel, do êxodo, da saída do Egito, da prisão no Egito, mas vamos lembrar que aqui existe um propósito maior, né? Que era criar uma nova nação através da descendência de Abraão, era criar um novo povo. Então não era simplesmente o objetivo tirar o povo do Egito para que ele fosse liberto, fosse feliz. Deus estava criando ali um novo povo. Amém? Então nós temos aqui o texto áureo de hoje, o texto de referência, está em Êxodo 14:22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Passagem do Mar Vermelho. Amém? E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Esse é o texto de referência. Eu vou ler aqui Êxodo 14:12. Vou pegar essa Bíblia aqui, para a linguagem mais comum que nós usamos. Êxodo 14:12. Não é esta a palavra, Êxodo 14:12, amém? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Aqui o povo estava ali diante do Mar Vermelho, né? Que não sabiam ainda o que ia acontecer, que o livramento do Senhor. E eles começam a falar com Moisés: Moisés, né, não é melhor a gente ter ficado servindo, né, como escravos no Egito do que morrermos pelas suas mãos?
eles estavam ali diante do Mar Vermelho, os egípcios vinham atrás, eles estavam praticamente ali cercados, não tinha saída, e aí vem esse desespero, o caos, né, que a nossa lição está falando, amém? Então, nós vamos falar daqui da libertação do Egito, mas aqui eles tinham sido libertos, que bom, Deus nos tirou de lá, né, as coisas estão melhorando, de repente eles se colocam diante do mar, e Faraó atrás, não tinha saída, e o caos se instaura, né, a situação de crise volta. E aí nossa lição está falando sobre este assunto, né? Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Então, para o povo era um caos iminente, né? Mas para Deus era o cumprimento dos seus propósitos. Então, poxa, mas o povo estava ali, o que será que pensa, né? Deus nos tirou do Egito, lá a gente estava sofrendo, estava ruim, mandou a gente sair, trouxemos comida, saímos com algumas coisas que os egípcios nos deixaram trazer, e está tudo bem, de repente agora a coisa piorou, a gente está encurralado e está pronto ou perto de morrer pelas suas próprias mãos, pelos próprios egípcios, né? Então, essa situação aqui, eles estavam no desespero. Eu estou em Êxodo 14, agora eu vou ler Êxodo 13, um pouquinho para trás, 13, 17. Êxodo capítulo 13, verso 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Veja bem, quando o povo foi sair, certo? Era para sair do Egito para ir para Canaã, um caminho mais reto, mais curto, que ia passar pela terra dos filisteus. Aqui diz a palavra assim, olha, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Nós estamos em Sumaré, vamos dizer assim, que a gente vai sair daqui para ir para Campinas, né? Nossa jornada seria sair de Sumaré, pegar aqui a saída da cidade, pegar a Via Anhanguera e caminhar até Campinas. Esse seria o nosso trajeto, né? Como se fosse eles aqui indo para a terra dos filisteus. Deus fala assim, não vou levar eles por aí, que é mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito, queira voltar para trás. Então, era um caminho mais curto, né, mais certo, mas que tinha filisteus, que tinha guerra, que tinha coisas que pudessem amedrontar o povo e o povo querer voltar. E Deus fala assim, como se fosse conosco agora, né? Então vamos para Campinas, vamos. Então vamos pegar aqui, sai de Sumaré, vai para Hortolândia, de Hortolândia vai para Montemor, de Montemor atravessa o rio lá, o mar, e vai chegar lá em Campinas. Um caminho muito mais distante, mais longe, mas que não vai ter filisteu, não vai ter perigo, não vai ter guerra, para que o povo não se arrependa. Então o fato, né, de o povo de repente pegar um outro caminho e estar diante do Mar Vermelho não foi um acaso, não foi um problema. Deus sabia, Deus estava no controle, Deus planejou, Deus quis assim e Deus tinha poder para fazer assim. Então, para o povo estar diante de uma situação de Mar Vermelho onde não pudesse passar, era o caos, era o fim, era a morte. Eles estavam dizendo isso, nós lemos ali em 14, 17, né? 14, 12. Para eles era a morte, era o fim, não tinha escape, né? Mas para Deus não era problema, né? Para Deus abrir o mar, se fosse para Deus fazer o povo andar por cima das águas, ele faria. Deus tinha poder para fazer os seus propósitos. Então, o que o povo precisava fazer? Continuar nos propósitos de Deus, sermos povo de Deus, sermos uma nação criada, escolhida por Deus, para viver conforme os seus mandamentos, suas leis. Amém? Então, por aí esse pedaço a gente consegue ver assim que às vezes a nossa visão é pequena, a nossa visão no lugar dele, a gente poderia dizer, olha, Moisés errou, Deus errou, né? De nos trazer para cá, de nos colocar numa situação assim, de impotência, né? Mas Moisés estava ali, né? Clama a Deus, Deus fala, toca nas águas, e tudo acontece de forma esplêndida, maravilhosa, de forma milagrosa. E o povo tem o livramento que precisava e continua sua caminhada. Amém? Então você vai ver depois no deserto, vão espiar a terra de Canaã, a história continua, o
povo precisa ser castigado, tratado pelo próprio Deus por 40 anos no deserto, mas não por incapacidade de Deus, não por falha de Deus, mas por falha humana, pela incapacidade humana que duvida do poder de Deus. Amém? Quando for espiar a terra, vocês sabem bem da história, e uns vê maravilhas, só Josué e Caleb que vê maravilhas, vê oportunidades, e os outros vê desgraça, vê impotência, porque já tinham tido tanta experiência com Deus, mas não foram capazes de manter a sua fé, a sua força, não murmurar e acreditar que Deus daria aquela terra a eles. Amém? Então vamos ter esse cuidado, irmão. Deus é poderoso, Deus é fiel à sua palavra, Deus cumpre. O que nós precisamos é fazer a nossa parte, é crer. Amém? E assim vivermos bem com Deus, com o Senhor. Aleluia. Nós vamos ler a introdução aqui da lição. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre as suas promessas. Está em 1 Reis 8,56, esse texto aqui. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, conforme Ele mesmo disse, conforme Ele prometeu. Nenhuma só palavra caiu de todas as tuas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Podemos confiar em suas promessas, pois Deus é fiel. Amém? E a nossa confiança vem de conhecer hoje. A nossa confiança em Deus vem de conhecer o passado. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu, Deus cumpriu. Até a morte de Cristo, tudo Deus prometeu, Deus cumpriu. Então nós acreditamos, nós temos a confiança em Deus que aquilo que Ele prometeu e ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Como, por exemplo, a volta de Cristo, buscar a igreja, como a nossa nova morada celestial, como o céu que nos espera, como a vida com Ele, como tudo de bom que Ele tem nos prometido. Amém? Então encare o caos como parte da vida e creia que Deus é poderoso sim para te livrar a minha vida do caos. Amém? Vamos para a nossa lição aqui, número 1, o cuidado de Deus na crise. 1.1. Vou correr um pouquinho porque o nosso tempo é curto, seria bom ter mais tempo, né? Mas nós somos limitados por algum tempo aqui no nosso YouTube. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Então aqui eu vou resumir a parte 1, fala do povo de Israel vivendo dentro do Egito, cativo, né? O povo foi se reproduzindo ali dentro do Egito, mas cativo, como escravo, e as situações foram piorando, né? A opressão foi aumentando, o povo já trabalhava muito, o povo fazia tijolos, por exemplo, para construção, o Egito dava algum material, palha, algumas coisas, de repente a coisa aperta, e fala, não, agora eles vão ter que pegar tudo, vão ter que se virar, deve ter que produzir o dobro. Então a situação para o povo foi apertando, né? Aí o faraó, rei do Egito, morre e o povo fala assim, as coisas vão melhorar, né? Piorou, mas aí o povo começa a clamar a Deus, Senhor, nos tira daqui, olha para nós, né? Senhor, tem misericórdia de nós. E mesmo sem entender tudo que ia se passar no plano de Deus, que o plano de Deus era usar o Egito como um país, um lugar para reproduzir o seu povo, o povo começa a clamar, e a palavra do Senhor diz que Deus se lembra do seu povo, olha para o seu povo, ouve o seu clamor, e aí vai levantar Moisés, vai começar toda essa coisa maravilhosa do êxodo, do livramento. Mas veja bem, o povo, mesmo tantos anos, né, vivendo dentro do Egito, a maioria que estava ali, praticamente todos, nasceram ali, né, no Egito, mas mantinham a fé em Deus. Foi passado de pai para filho, a nação de Israel se manteve ali unida, né, na fé do Senhor. E agora, no momento de aperto, no momento de mais dor, né, quando não dá mais, no caos, eles vão clamar a Deus, né? Não vai pedir favor para o faraó, não vai negociar, eles vão clamar ao Deus Todo-Poderoso que eles aprenderam a crer, que eles aprenderam a conhecer, e clamam a esse Deus, e esse Deus vai responder com poder, também da sua forma, do seu jeito, vai com as pragas, ele vai levantar Moisés, vai fazer o seu plano, de uma forma que seja bom para o seu povo.
e com todo o seu cuidado para que o seu objetivo seja cumprido. Né? Então, veja bem, ele vai levantar Moisés, vai usar Moisés para conversar com o faraó, para negociar a saída do povo, aí depois vem as pragas, né? Ali tem muita história, os historiadores mostram muita coisa nisso, que nessas pragas, o Deus do Sol, do rio Nilo, tudo era coisa que estava também no povo de Israel misturado com aquelas crenças, isso tudo foi caindo por terra, foi sendo quebrado. Nós lemos lá no começo da lição que Deus podia tirar o seu povo por aqui, mas como existia a terra dos filisteus, Deus mandou ir por lá. Depois tem o Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho foi uma transformação, eu acredito, no coração do povo de Israel. Ali eles viram a mão de Deus, né? O poder de Deus abrindo o mar, eles passando seco por aquele mar. Depois Deus ordena que o mar feche, mata os egípcios. Ali também Deus manifesta o seu poder sobre aquele povo egípcio, né? Que tinha tanto poder sobre eles, que dominou sobre eles por muitos anos. Esse povo de Israel vê esse povo morrendo, esse povo caindo pelo poder, não da mão deles, mas do poder das mãos do Senhor, do agir do Senhor. Então, Deus nesse caminhar estava também se mostrando ao povo, se apresentando ao povo, se manifestando ao povo através de milagres, para ver que podia ser caos para eles, mas para Deus não. Podia ser limite para eles, para Deus não. Podia ser desespero para eles, para Deus não, porque Deus tinha um propósito e Deus tinha poder para cumprir esse propósito. Esse propósito vai acontecendo. Amém? Então, ali eu acredito que na passagem do Mar Vermelho não houve só um livramento, mas também houve uma transformação do povo. Aí Miriam vai tocar tamborim, vai cantar. Essa passagem aí foi Imagina nós, né, irmão? Você vê, se fosse nós no lugar dos egípcios, o que você pensaria, né? Você vê o mar, você está sofrendo, o povo, né, o egípcio, o faraó e tudo aquilo era o poder que estava sobre nós, né, oprimindo muitos anos. Para nós, o que tinha mais poder aquele povo ali, de repente você vê Deus agir e você quer ver aquele povo, aqueles soldados morrer, os egípcios morrer ali no Mar Vermelho, e você sai cantando do outro lado, feliz, que Deus é poderoso. Amém? Com certeza o nosso ânimo, o nosso caminhar seria muito melhor. Assim nós temos que ser hoje. Tá? Não vamos atravessar o Mar Vermelho, vamos atravessar outros mares, outros caos, outros problemas, mas vamos sair cantando do outro lado. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar caminhando com fé, com bom ânimo. Aleluia. Parte 1:2. Chega de sofrimento. Então Deus vai começar a agir aqui no Egito, né? E a lição diz assim, olha, Deus tem poder para livrar. A Bíblia avisa que vamos sofrer por seguir Jesus, mas pode transformar o nosso sofrimento em bênção. Quem se manter fiel a Deus e não desistir no sofrimento, será recompensado na eternidade. Amém? Então, o que é a eternidade? A eternidade é o propósito de Deus. É a terra prometida que o povo de Israel tinha. Nós temos os céus prometidos para nós. Amém? Então, nós temos que ter o nosso foco, né? A nossa ideia, o nosso objetivo em mente, para que a gente possa ter mais ânimo para passar pelas adversidades. Amém? Sabendo que Deus é fiel, que não vai desistir de nós. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, continuar com fé. Um fio de esperança. Aleluia. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar vida eterna. Deus não mente, por isso devemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, em nossas capacidades. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. A esperança produz bons efeitos. Ficamos com confiança, o medo diminui e somos mais alegres. Põe a sua esperança em Deus. Amém? Então, é um assunto assim bem crítico para o momento. Esperança, aqui diz a nossa lição, que é confiar naquilo que ainda não vemos, né? Ter fé. Agora, veja bem, o que nos mais mete medo e
deixa ansiosos é o futuro, né? O passado já passou, sabemos como foi, não dá para mudar. Traga alegria, traga tristeza, o passado já passou. O presente é agora, né? Estamos falando agora o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. Nossa alma tem sede, tem fome de saber disso, e nós não conseguimos saber, né? Então nós podemos fazer planos, nós podemos fazer nossos projetos, mas sempre ter em mente que Deus é o dono do futuro e confiar nele. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós colocamos nossa esperança em Deus, as coisas no nosso coração, na nossa alma, nos afetam menos, porque nós queremos ter o controle sobre o futuro, mas não conseguimos. E quando nós confiamos que Deus está nesse controle, a nossa alma se aquieta. Então isso é muito importante, como eu falei no começo, precisamos trabalhar pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde mental. Então, muitas pessoas estão ficando doentes, estão ficando depressivas, estão com problemas de saúde por causas, né, de ansiedade ou pensamentos ou preocupações com o futuro. Então, é muito propício falarmos sobre esse assunto nessas épocas que estamos passando, para que nós tenhamos assim um cuidado com isso também. Amém? Deposite sua esperança, sua fé, a sua confiança no Senhor. Amém? Êxodo 6:2, eu vou ler aqui um texto bíblico. Êxodo capítulo 6, do 2 ao 8, para a gente encerrar essa primeira parte aqui. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Então veja bem, Deus está aqui dizendo assim: olha, eu vou me levantar, eu vou livrar o povo do Egito, chegou a hora deles saírem, né? Eu vou dar livramento com mão forte, vou levar para a terra prometida e vou ser o seu Deus. Aleluia. É isso que o povo queria, que o povo esperava. Então, mas veja bem, isso aqui faz parte, como dissemos lá no começo da lição, Deus tinha um propósito, né? Olha aqui: eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome não lhes fui perfeitamente conhecido. E aqui olha, no 4, Êxodo 6:4, e também estabeleci o meu concerto com eles. Olha só, eu estabeleci, eu determinei, eu falei que ia fazer o meu concerto, o meu combinado, né? O meu contrato, o meu pacto, né? Eu, Deus, estabeleci um concerto para dar-lhes a terra de Canaã. Então, está feito. Esse é o propósito de Deus, da terra de Canaã. Tudo que se passou, né? O êxodo, a libertação do Egito, fazer um outro caminho, passar pelo Mar Vermelho, e os 40 anos do deserto, tudo isso estava dentro do propósito de Deus, que era dar a terra de Canaã para o seu povo. Bem? Então, quando vai espiar a terra lá, que alguns, né, Josué e Caleb olham com bons olhos, com olhos de vitória, eles criam nesse concerto, acreditavam nessa palavra: Deus vai nos dar, ele falou. Enquanto os outros que estavam lá, vendo os gigantes, vendo a situação, né,
e olhando para a capacidade deles, eles vão acabar com a gente, eles são muito grandes, vai pegar a gente igual gafanhoto, vai acabar. Então, esses daí não estavam vendo o pacto de Deus, a promessa de Deus, o poder de Deus, estavam olhando para suas próprias armas, para suas próprias condições. Então, Deus tem um propósito para mim, para você, que principalmente é o céu, né? Então, quando nós estamos espiando os problemas, estamos espiando até talvez a bênção que queremos alcançar, e nós olhamos para a nossa situação, para a nossa condição, para a nossa capacidade, nós podemos ser como os 10 espias e voltar para casa, voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para si próprio e dizer, olha, não vai dar porque eu sou pequeno, porque eu sou incapaz, porque tudo está grande demais, né? Diante de um caos como estamos vivendo agora, por exemplo. Mas quando você olha para as promessas de Deus, principalmente as promessas de Deus para a igreja da qual você faz parte, amém? Não estou dizendo assim a Assembleia de Deus Madureira, estou dizendo a igreja do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da igreja do Senhor na terra, da qual nossa igreja é uma parte dela, onde nós servimos a Deus, onde nós trabalhamos a Deus, onde nós nos confraternizamos e vivemos como irmãos. Mas estou dizendo assim, Deus tem uma promessa para a igreja. Jesus deixou uma promessa para a igreja, deixou um propósito para a igreja do Senhor, para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. Nós temos que ter em mente que nós fazemos parte desse propósito, as dificuldades que vamos passar são mares vermelhos que vamos atravessar pelo poder de Deus. Então, é lógico, precisamos nos capacitar, estamos aqui estudando para isso, precisamos nos preparar, cuidar da nossa saúde, como eu falei, de muita coisa, mas crendo que aquilo que for além da nossa capacidade, nós entregamos nas mãos do Senhor e cremos que Ele vai conduzir, né? Ou Ele abre o mar, ou Ele muda o caminho, ou Ele faz atravessar por cima do mar, ou Ele faz a gente voar, Ele faz alguma coisa porque é o seu propósito, amém? Então precisamos conhecer os propósitos de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, amém? 2. Deus vê o nosso sofrimento. Parte 2:1 fala que era um povo marcado pela dor, né? Imagina esse povo vivendo dentro do Egito, na escravidão, passa tempo e as coisas só pioram, né? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está me vendo, né? A gente pode de repente passar por problemas que duram pouco mais ou muito mais do que a gente esperava, e a gente pensar, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está me vendo? Aqui na nossa lição, na parte 2:1, diz assim: muitas pessoas estão vivendo uma escravidão, escravo do trabalho, escravo das drogas, das enfermidades, escravos do pecado. Você que está sofrendo, aproxime-se de Jesus e conte tudo para Ele, pois Ele veio para destruir todas as obras do diabo, amém? Então, Ele vem para que a gente tenha vida, que a gente tenha vida em abundância. Como Deus levantou Moisés para livrar aquele povo do Egito, nós temos Jesus para nos livrar de todos esses males, livrar esse povo que está aí fora sofrendo pelo pecado, por droga, por enfermidades, para apresentar a eles Jesus, o Salvador, o Resgatador, aquele que tira da escravidão do pecado, do Egito, né? Que leva para a vida eterna, para a Nova Canaã, para os céus, que nos espera. Aleluia. Parte 2:2. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Você tem uma pergunta aqui, começo da lição. Você está preparado para viver tudo aquilo que Deus tem prometido para você? Antes de tudo, para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, precisamos estar em obediência, pois a obediência nos afasta de Deus. A desobediência nos afasta de Deus. Eu até estava ontem ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, falando sobre Deuteronômio, né, sobre as bênçãos e maldições, e tudo está condicionado à obediência ao Senhor. Então, por que obedecer ao Senhor? Porque Ele tem um plano, porque Ele tem propósitos, porque Ele tem a sua palavra escrita e Ele não vai mudar. Então, nós temos aqui nos encaixar nesta trajetória traçada, nos encaixar neste propósito, e aí vivemos com o Senhor em obediência, amém? Aí as bênçãos nos alcançarão. Quem obedece a Deus está dentro dos seus propósitos, está dentro da sua palavra, ele não vai ser abençoado, ele é abençoado, né? Então ele não vai ficar esperando
procurando a bênção. O Senhor vai prover tudo aquilo que ele precisa que seja uma bênção. Amém? Isso é palavra do Senhor, isso é promessa do Senhor. Então a parte 2.2 fala sobre obediência. 2.3. Eu vou ler esse pedaço aqui inteiro que fala sobre o Salmo 42.5, tá? Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Adorar ao Senhor em meio às dificuldades não é uma tarefa fácil, pois o desânimo bate em nossos corações, mas devemos clamar a Deus como o salmista. Porém, temos que entender que por muitas vezes Deus nos prova desta maneira, para ver se nós somos fiéis até o fim, assim como fez a Jó. Em meio a essas situações que passamos, temos que nos aquietar e saber que Ele é bom, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso. Por isso, não importa qual seja o seu problema, maior é o nosso Deus que nos dá forças e ânimo para prosseguir até o fim. Adore, seja um verdadeiro adorador. Adore em meio à tempestade, Deus está sempre com você. Assim diz a nossa lição. Então, a palavra resumidamente aqui, o segredo está em espera em Deus, né? Então, como falamos agora há pouco, o problema nosso é futuro, né? Temos que ter esperança. E muitas vezes nossa alma está abatida pelo que está acontecendo, pelo que está passando, se perturba dentro de nós, aqui como diz o salmista, como se saísse de si, olhasse para si mesmo e dissesse, olha, por que você está nervoso? Né? Por que você está abatido, está perturbado? Né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, quando o salmista coloca em si essa palavra espere em Deus, ele está chamando a si próprio, como disse lá atrás, né? Tirando do seu próprio coração coisas boas. Eu tenho um Deus que tem poder, eu tenho um Deus que cuida, eu tenho um Deus que é amor, eu tenho um Deus que pode. Então, eu devo esperar neste Deus a resolução dos meus problemas, a saída no meio do caos, como diz o tema da nossa lição de hoje. E aí você consegue dominar aquela angústia, dominar aquela perturbação da alma, o batimento da alma, se restaurar, se recuperar o bom ânimo e continuar caminhando. Bem, então, o que nós precisamos é ter essa palavra no nosso coração. Precisamos ter o tesouro no nosso coração para poder olhar para dentro de si e falar, não, o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é poderoso, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim, o Senhor é Pai, eu posso crer nesse Deus e aguardar em Deus, esperar em Deus. Bem, então, essa é a palavra de bom ânimo para nós hoje. 3.1 diz assim, olha, as dificuldades não apagam as promessas, como eu disse lá do povo do Egito, de repente estava ruim e ficou pior, do pior ficou pior, do pior ficou pior, do pior foi piorando, né? Então a situação do povo de Israel dentro do Egito se mostravam cada vez piores, mas isso não apagou a promessa de Deus, não apagou o plano de Deus, porque para Deus pode estar melhor, pode estar pior, o seu poder é sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre tudo. Então, por mais que o povo se desesperasse, Deus sabia o momento, Deus sabia a hora, Deus tinha o seu plano, Deus tinha o seu propósito. Aleluia. O que precisamos entender é que Deus jamais irá nos desamparar. Infelizmente, muita gente, diante de dificuldades não resolvidas, acaba colocando tudo na conta de Deus. Precisamos refletir a respeito do momento que estamos vivendo e discernir se existe algo que estamos deixando de fazer, precisando fazer, para as coisas melhorarem para nós. Quando o mar abriu, o povo precisou caminhar, pois caso ficassem ali parados, seriam mortos. Precisamos tomar todas as providências que estejam ao nosso alcance e deixar por conta de Deus as que sejam impossíveis para nós. Então precisa se mexer, precisa batalhar, precisa... de repente está desempregado, Deus abre uma porta de emprego, a gente vai lá, vai trabalhar, vai se esforçar, vai suar, vai cansar, vai descansar, mas vamos trabalhar, vamos ganhar nosso dinheiro. Então Deus não carregou o povo no colo, Deus abriu o mar e falou, vai, né? Moisés começou a clamar a Deus, o Senhor falou, por que clamas a mim, Moisés? Né? Toca nessas águas, abre aí e atravessa, né? Então Deus nos ajuda, mas nós precisamos ter
ao nosso esforço, nosso agir, nossa boa vontade. Amém? Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Deus é dono das bênçãos. Ele é dono do emprego, dono da saúde, dono do hospital, dono de casamento, dono de tudo. Amém? E o controle está em suas mãos. A conclusão da nossa lição, eu vou ler aqui para a gente estar encerrando. Tudo faz parte da vontade de Deus. Tudo. Se cremos que Ele é poderoso sobre tudo, tudo que acontece está acontecendo, ou é só vontade, vamos dizer assim, a vontade permissiva de Deus, né? Que permite que as coisas aconteçam. Não é que Ele quer que aconteça, mas Ele deixa que aconteça. E Ele tem a vontade que age, que muda. Seus planos são maiores do que os nossos. Pode parecer difícil de entender no momento, mas lembra de Israel, né? O que está acontecendo? Deus cuidou, mas nos colocou diante do Mar Vermelho para a gente ser morto? Pode ser difícil de entender no momento, mas Deus quer que cresçamos em fé. Como eu falei, aquele povo passou pelo Mar Vermelho e foi transformado. Com Deus temos perspectiva de futuro próspero. Permaneça firme nos planos de Deus. A dificuldade pode parecer grande, mas nosso Deus é maior. Deus sempre esteve à frente do seu povo e nunca abandonou seus filhos. Siga em frente com fé e perseverança. Seja forte e corajoso. Isso pode ser forte e corajoso, mas eu não consigo. Consegue, Deus dá força, Deus dá coragem. Lembre-se que o Senhor dos Exércitos sempre estará ao seu lado. Essa é a garantia. Isso é o que te dá segurança, né? O Deus do seu lado, Deus poderoso, Deus que fez promessas, que você é digno dessas promessas porque é filho de Deus. Então, irmãos, caminha, né? Obedeça a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus para poder obedecer, obedeça a palavra de Deus, se coloque na posição de filho de Deus, para que você possa usufruir de todas essas promessas que o Senhor fez àqueles que continuam nos seus propósitos. Amém? Então, o propósito da igreja é viver uma vida de caráter de Cristo, viver uma vida de pregação do Evangelho através da sua própria vida, é demonstrar que Cristo é na sua vida, é demonstrar que você é um salvo, salvar almas, alcançar almas que ainda não conhecem a Cristo, principalmente pelo seu testemunho. Tudo isso é propósito de Deus. E quando nós estamos dentro desse propósito, nós somos abençoados, nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos instruídos pelo Senhor, nós somos mantidos pelo Senhor. Então, não gosto muito de ficar falando tanto de pandemia numa aula de EBD, mas faz parte da nossa vida hoje, amanhã, mês que vem. Então, a gente precisa, dentro do novo contexto que vivemos, ver como que nós podemos abrir nossa boca, abrir nosso coração, nossa vida, para que as pessoas vejam que nós temos fé em Deus, nós temos confiança em Deus, nós sabemos que Deus está no controle. As pessoas podem ver em nós bom ânimo de trabalhar, de falar, de pregar a palavra, de viver a palavra, de cuidar da saúde, de tomar os seus cuidados, né, de cuidar dos outros. Isso tudo faz parte do caráter cristão, da postura cristã. Então, mantenha-se firme, mantenha-se com fé, busque no Senhor o alimento, a palavra, enche seu coração da palavra, para que você possa, como salmista, de repente, uma hora precisar parar e falar assim: por que te aquietas a minha alma, porque te abate dentro de mim, por que eu estou assim? E a palavra vem no seu coração, sabe? Espere em Deus, confie em Deus. Deus falou isso, Deus falou aquilo, porque você conhece a palavra. Isso vai encher seu coração de alegria, de paz, de bom ânimo. Você vai se revigorar e vai partir para mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês de vitória. Amém? Te aguardo aí no próximo domingo. Que Deus te abençoe, que você estude a lição, que você se mantenha como alguém que busca conhecer mais do Senhor a cada dia. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Então, um bom domingo, uma boa semana. Um forte abraço virtual para todos. Deus abençoe.